cancelar a linha. Uma das ligações para a operadora telefônica durou 3 horas. Ele então perdeu as esperanças e retirou o chip do aparelho para não ser mais cobrado. E quando menos esperava, uma nova conta chegou para pagar. Com a recusa do pagamento, o nome de Ednei foi parar no serviço de proteção ao crédito. Eu me senti lesado, essa é a palavra. Por quê? Porque você tem uma situação onde você tem a plena consciência de que aquele erro não foi seu. Então você não tem para quem recorrer, porque você é a parte menor da história. Então você está na mão deles e eu me senti extremamente lesado. Fiquei extremamente chateado e me senti impotente. Para melhorar a prestação de serviços de telecomunicações ao consumidor, a Anatel unificou as regras para atendimento, cobrança e oferta de serviços em uma proposta que está em consulta pública na internet desde 18 de março. O objetivo é simplificar as normas dos chamados combos vendidos pelas empresas de telefonia fixa e móvel, internet e TV por assinatura, como explica Alexandre Lopes, coordenador do grupo de trabalho da Anatel que redigiu o novo regulamento. Por que houve essa necessidade? Em razão da realidade do mercado, que hoje tem apresentado a oferta conjunta dos serviços de telecomunicações, de forma a preservar direitos do consumidor e possibilitar que o consumidor venha a conhecer os seus direitos de forma mais efetiva e também auxiliando as empresas para que elas possam visualizar os custos e apresentar uma oferta mais efetiva para o consumidor. Hoje a Anatel quis ouvir consumidores, representantes de empresas e também do governo sobre a nova proposta de regulamento. Em uma audiência pública realizada em Brasília, as contribuições dos interessados foram registradas. O superintendente executivo substituto da Anatel, Carlos Baigorre, destaca que o foco do documento é o consumidor. O procedimento de audiência pública é um procedimento fundamental e da consulta pública também para a regulamentação da Anatel, porque permite que a gente receba as contribuições não só do setor produtivo, que presta o serviço de telecom para o usuário final, mas o objetivo final da nossa consulta, que é o consumidor. Entre os itens da proposta de regulamento da Anatel, com 61 artigos, estão regras e prazos sobre ressarcimento ao consumidor no caso de valores cobrados indevidamente ou pagos em duplicidade e a obrigação de gravar todos os atendimentos feitos por telefone, mesmo quando a própria prestadora ligar para o usuário para, por exemplo, vender novos serviços. O texto completo da proposta está disponível na sede e no site da agência www.anatel.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida. As contribuições e sugestões podem ser enviadas à Anatel por carta, fax ou meio eletrônico até o dia 17 de abril. Para participar, acesse www.anatel.gov.br e clique no link Sistemas Interativos. E o assunto, Luciano, ainda é telecomunicações. Essa semana nós anunciamos aqui na Voz do Brasil que os smartphones, aqueles aparelhos celulares que têm acesso à internet, vão ficar mais baratos e a medida já está valendo. Isso mesmo, Kátia. Hoje foi publicada no Diário Oficial portaria que estabelece as características mínimas que os aparelhos devem ter para contar com a redução no preço. Os equipamentos têm que contar, por exemplo, com tecnologia 3G ou superior, correio eletrônico e um pacote de aplicativos desenvolvidos aqui no Brasil. De acordo com o Ministério das Comunicações, sem as taxas de impostos como PIS e COFINS, os aparelhos podem ficar até 30% mais baratos. A medida só vale para smartphones feitos aqui no país e que custam até R$ 1.500. Voz do Brasil. Publicados na página da Controladoria Geral da União, mais 24 relatórios de fiscalizações feitas a partir de demanda externa, seja por solicitação de outros órgãos de defesa do Estado ou por denúncias de cidadãos. A CGU, a Controladoria Geral da União, divulgou 24 relatórios de fiscalização que apontam irregularidades na aplicação de recursos federais repassados às cidades das regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. As falhas, como erros no pagamento de despesas e fiscalização de obras e serviços, foram encontradas em programas municipais nas áreas de educação, assistência social e desenvolvimento agrário. O secretário federal de Controle Interno da CGU, Valdir Agapito, explica como é feito o trabalho do órgão. Para esses casos mais relevantes, de maior materialidade, nós disparamos um processo de auditoria de fiscalização e a condição para que isso aconteça é que haja recursos federais envolvidos e também com um elevado número de provas robustas e tal, que permite já um indicativo maior de problema.
Antes da publicação dos relatórios, os gestores municipais apresentam as justificativas sobre as irregularidades apontadas pela CGU. Depois disso, segundo Valdir Agapito, os relatórios são encaminhados aos órgãos competentes. Ele apresenta então as suas manifestações, o seu esclarecimento, a solução para aqueles problemas apontados. Concluído o relatório, nós encaminhamos ao órgão, a quem nos demandou, caso ao Ministério Público, a Polícia Federal, um parlamentar, mandamos também ao auditado, ao município, mandamos ao Tribunal de Contas, aos gestores responsáveis por essas transferências, aos gestores federais, e para que ele possa também tomar as providências, desaprovar a prestação de contas, fazer um processo de cobrança daqueles prejuízos. A CGU recebe cerca de 8.000 denúncias por ano. Dessas, cerca de 1.500 geram novas auditorias ou são acrescentadas a investigações já existentes. O ouvidor-geral da União, José Eduardo Romão, afirma que a participação da sociedade ajuda a consolidar a democracia. A participação do cidadão na gestão do Estado é o fundamento do Estado Democrático de Direito. Com a Constituição de 88, isso é determinante para a caracterização da administração pública como administração democrática. A CGU, como órgão de controle interno, promove a participação do cidadão por diferentes formas. Para o secretário-geral da organização não governamental Contas Abertas, Gil Castelo Branco, o apoio da sociedade é importante para as investigações. É extremamente importante que haja essa mão dupla. A sociedade acompanhando aquilo que é executado pelos órgãos, né, dos poderes executivo, e também o poder executivo dando uma resposta àquilo que foi questionado pela sociedade. As denúncias podem ser feitas por meio de um formulário eletrônico no site da CGU, no endereço www.cgu.gov.br. Também podem ser consultados no portal do órgão os relatórios de fiscalização e auditoria já divulgados. De Brasília, João Pedro Neto. 7:18. Nesse período de seca que o Nordeste vem enfrentando, as cisternas são muito importantes, né, Luciano? Com certeza, Kátia. E para levar as cisternas a mais famílias, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, está fazendo reservatórios de polietileno, aqueles azuis que são mais fáceis de serem instalados. Moradora do município de Porto da Folha, no interior de Sergipe, a lavradora Silvia Chagas conta que há mais de 1 ano e meio não tem uma chuva forte onde ela mora. Durante a seca, os moradores do assentamento da Reforma Agrária em que Silvia vive não tinham um reservatório adequado para guardar a água e precisavam consumir a que era estocada em barreiros. Segundo a dona Silvia, as tarefas de casa ficaram mais fáceis há cerca de 1 ano, quando foi instalada na casa dela uma cisterna que tem capacidade para 16 mil litros de água. Essa água a gente fica conservada limpinha dentro da cisterna. É uma água boa para o consumo. E a água dos barreiros não é uma água adequada para o consumo humano. A gente às vezes trazia 20 litros de água de longe, de uma outra comunidade, para o consumo da casa, para beber mesmo. A cisterna da casa da dona Silvia é do programa Água para Todos, coordenado pelos Ministérios da Integração Nacional, da Saúde e do Desenvolvimento Social. Atualmente, a cisterna é abastecida por caminhões-pipa, mas a ideia é que o reservatório seja preenchido com a água da chuva, para ser usado depois, durante a seca. Até agora, foram instalados mais de 270 mil reservatórios, cerca de 55 mil pela Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Carlos Hermínio de Oliveira, coordenador do programa Água para Todos da Codevasf, explica que a capacidade de armazenamento é suficiente para atender uma família de 5 pessoas por períodos de estiagem de até 6 meses. Nós desenvolvemos um programa onde a cisterna ela tem 16 mil litros, utilizando um produto que é o polietileno, que já vem sendo utilizado na maioria das residências do nosso Nordeste. É fácil você observar aquelas caixas de água que você tem nas casas, aquelas caixas d'água são de polietileno. Então nada nós estamos fazendo é colocar esse polietileno ao lado da residência para aproveitar a chuva e podermos, e é bem verdade que nós fazemos um programa de capacitação dessas famílias para que elas possam fazer o descarte da primeira chuva e a partir daí elas possam armazenar essa
essa água e possam sobreviver durante esse período de estiagem prolongada. A meta do programa Água para Todos é instalar 750 mil cisternas até 2014. 160 mil vão ser por meio da Codevasf. A indicação de quem deve receber as cisternas é responsabilidade de um comitê gestor municipal, com representantes da sociedade civil e da prefeitura. Os beneficiários devem ser famílias da área rural, com renda per capita de até R$140 e inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais, o CAD Único do Governo Federal. De Brasília, Priscila Machado. Pessoas e grupos que desenvolvem atividades sustentáveis na Amazônia podem concorrer a recursos de chamadas públicas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal e do Fundo Clima, que são vinculados ao Ministério do Meio Ambiente. Cooperativas, associações, comerciantes e agentes que oferecem capacitação a trabalhadores podem apresentar projetos até o dia 5 do mês que vem. Ao todo, são 3 chamadas públicas que vão investir até R$2 milhões para fortalecer atividades desenvolvidas na Amazônia. A primeira chamada oferece capacitação para associações e cooperativas que fazem uso sustentável da floresta. A segunda é voltada para extrativistas localizados em unidades de conservação e que comercializam produtos como açaí, castanha, copaíba ou andiroba. Já a terceira chamada é para capacitação de agentes que vão dar assistência técnica aos trabalhadores que fazem uso sustentável da floresta. O gerente de fomento e capacitação do Serviço Florestal Brasileiro, João Paulo Sotero, explica que a ideia é apoiar as atividades desenvolvidas na Amazônia e proteger a floresta. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal, junto com o Fundo Clima, vinculados ao Ministério do Meio Ambiente, lançaram essas chamadas para a Amazônia, com foco em apoio a cooperativas, associações, portanto, apoio à gestão de negócios florestais. Nosso intuito é melhorar a gestão desses negócios, porque são negócios que utilizam a floresta de forma sustentável. Os interessados em participar das chamadas de apoio a atividades sustentáveis podem se inscrever pelo site www.florestal.gov.br. O prazo vai até o dia 5 de maio. De Brasília, Verônica Honório. Voz do Brasil. Dia 19 de abril, sexta-feira da próxima semana, vai ser feita no Acre uma força-tarefa para atender cidadãos haitianos que estão em situação irregular no estado. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, destacou as medidas que vão ser tomadas para regularizar a entrada dos haitianos no país. O Ministério da Justiça, o Ministério do Trabalho vão fazer um mutirão, tanto da Polícia Federal como de agentes do Ministério do Trabalho, para que nós consigamos emitir os protocolos que autorizem esses haitianos a terem visto no Brasil e, ao mesmo tempo, se possa emitir carteira de trabalho para que eles possam trabalhar. Da mesma forma, o Ministério da Saúde encaminhará profissionais justamente para que possamos fazer um mapeamento epidemiológico, para que podemos atuar em conjunto com o governo Acre no tratamento de saúde a eventuais doentes que nós tenhamos dentre os haitianos e que mereçam um tratamento de saúde. O Ministério do Desenvolvimento Social intensificará um apoio que já vem dando ao governo do Acre, justamente para que esses haitianos, enquanto esperam, possam ser alimentados. E a nossa ideia é que essa força-tarefa, integrando profissionais de todos os ministérios, aproximadamente 20 profissionais, cheguem lá no Acre. Eu acredito que dentro de uma semana é perfeitamente possível, talvez um pouquinho mais, que esses haitianos já tenham a sua carteira de trabalho, já tenham o seu protocolo dentro desta política que nós estamos desenvolvendo. Você ouviu hoje na Voz do Brasil. Estudantes de baixa renda de escolas públicas não precisam mais pagar taxa de inscrição para vestibulares em universidades federais. Anunciadas novas regras para uso e venda de repelentes utilizados na pele para afastar insetos. Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços. Nós voltamos amanhã, uma boa noite. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. STF decide que lei catarinense que garante representação de empregados em Conselho de Administração de Empresas Públicas é constitucional. Multas constantes são motivos para a demissão por justa causa de motorista. Justiça Federal determina que União custeie tratamento de vítimas de contaminação por chumbo em município baiano.
Boa noite, eu sou Walter Lima. E eu sou Alexandra Fiori. O Supremo Tribunal Federal decidiu que as leis catarinenses que garantem participação de representante dos empregados no Conselho de Administração e na Diretoria de Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista são constitucionais. O caso começou a ser julgado na Suprema Corte em 1995. Repórter Juliana Costa. A ação contestava o artigo 14 da Constituição do Estado de Santa Catarina e da Lei Estadual que estabelece as regras do processo eleitoral dos representantes do Conselho de Administração e da Diretoria de Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Para o recorrente, as normas violavam a Constituição Federal por admitir uma nova forma de acesso ao emprego público. No primeiro julgamento, há 18 anos, o ministro Carlos Veloso, já aposentado, votou pela suspensão das normas estaduais e foi acompanhado pelo ministro Sepúlveda Pertence em 2007. Já o ministro Eros Grau votou contra a ação. Nesta quinta-feira, a nova relatora do processo, ministra Carmen Lúcia, votou pela improcedência da ação e foi seguida pela maioria do plenário. O Superior Tribunal de Justiça manteve em encargo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, uma portadora de doença crônica nos rins que ocupava a vaga destinada a deficiente físico. O entendimento da primeira turma que negou o recurso do IBAMA, que queria excluir a servidora do quadro funcional do órgão, o repórter Pedro Scartesini. Aprovada em concurso para analista ambiental, ela foi impedida de tomar posse porque a junta médica que a examinou não reconheceu a doença renal como deficiência. Diante da recusa, ela ingressou com a ação na Justiça do Distrito Federal e venceu em primeira e segunda instâncias, o que motivou o recurso do IBAMA no STJ. Para o relator do caso, o ministro Ari Pargendle, considera-se deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Segundo ele, a perda da função renal, por esse parâmetro, é uma espécie de deficiência física. Um motorista profissional não conseguiu reverter a demissão por justa causa após cometer 31 infrações de trânsito e acumular 124 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. A pontuação é mais de 6 vezes superior ao máximo de 20 pontos por ano permitido pelo Código Brasileiro de Trânsito. Durante o julgamento na 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, a ministra Dora Maria da Costa destacou que as condutas reiteradas do trabalhador, identificadas nas infrações de trânsito, configuram motivos suficientes para caracterizar a justa causa aplicada pela empresa em que ele trabalhava. O motorista alegou que não era ele quem estava a serviço nos dias e horários das multas, mas a empresa apresentou as escalas de serviço, comprovando que ele estava trabalhando no período das infrações. Juiz federal da 3ª Vara na Bahia determinou que a União trate vítimas de contaminação por chumbo em Santo Amaro da Purificação. O município foi contaminado devido ao descarte inadequado de resíduos por uma empresa de beneficiamento de minérios. Repórter Hernandes Almeida. A empresa funcionou na cidade por mais de 30 anos. O juiz federal da 3ª Vara Pompeu Brasil decidiu, em ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, que houve omissão por parte da União. Por isso, a população de Santo Amaro deve receber um centro de referência para tratamento de pacientes vítimas de contaminação por metais pesados. A União e a FUNASA devem implantar o centro em 6 meses. No entendimento do MPF, a União e a FUNASA são corresponsáveis pelos danos, já que foram omissas em relação aos problemas de saúde que acometeram 80% dos habitantes, principalmente os ex-trabalhadores da mineradora. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/Rádio Justiça. Uma boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Comissão aprova projeto que permite a internação compulsória de usuários de drogas. Vanessa Graziotin diz que falta de defensores públicos dificulta o acesso de pobres à justiça. Sodré Santoro pede que Câmara dos Deputados vote logo proposta que cria colégios militares em Boa Vista e Rio Branco. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a proposta que permite a internação compulsória dos usuários de droga. A medida será determinada por um juiz com base em informações prestadas por uma comissão formada por 3 profissionais de saúde, conforme o parecer da relatora, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Mas os senadores garantiram que a discussão sobre o tema vai continuar na Comissão de Direitos Humanos, para onde segue o projeto. A informação é de Ana Beatriz Santos. Durante a discussão, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é psiquiatra e já foi ministro da Saúde, ressaltou que o texto da relatora Ana Amélia alterou de forma positiva o projeto, mas que o assunto requer mais debate. Não se deve tratar esse tema e a internação compulsória como uma pena. Segundo, é necessário aproximar o usuário dependente da rede de atendimento à saúde, especialmente do SUS. Terceiro, garantir todas as alternativas de tratamento e não apenas a internação compulsória, e estabelecer procedimentos que compatibilizem a lei da reforma psiquiátrica e a lei antidrogas. A senadora Ana Amélia, ao pedir o apoio dos colegas na aprovação do projeto, garantiu que a próxima comissão vai se aprofundar na análise do tema. Ele vai para a CDH e eu combinei inclusive com o senador Humberto Costa que na CDH haverá também espaço para debater a matéria. Além de permitir que o juiz determine a internação dos dependentes, propõe que as Forças Armadas trabalhem no combate ao tráfico de drogas, principalmente nas regiões de fronteiras. E seguiu para a Câmara dos Deputados o projeto aprovado ontem à noite pelo Senado, que define novas regras para distribuição do dinheiro do Fundo de Participação dos Estados, o FPE. O senador Wilder Moraes, do Democratas de Goiás, afirmou que a unificação da alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços será um desastre para as regiões mais pobres do país. Essa unificação está prevista em medida provisória que aguarda a votação no Congresso Nacional. A MP prevê que até 2025 todos os estados cobrarão a alíquota única de 4%. Também cria mecanismos para compensar aqueles prejudicados pela unificação. Só que, na opinião de Wilder Moraes, alíquotas diferentes permitem que estados mais pobres ofereçam incentivos fiscais para atrair empresas e melhorar a economia local. E com a unificação, isso não será possível. O PIB do meu estado de Goiás, em 1998, era 17 bilhões. Hoje supera 117 bilhões de reais. O fortalecimento do Centro-Oeste, do Norte, Nordeste e Espírito Santo só foi possível porque existiu uma alíquota não unificada de ICMS. Se nós unificarmos o ICMS, nós acabamos com a possibilidade desses estados continuarem fazendo sua política de desenvolvimento. A senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, reclamou que faltam defensores públicos em quase todos os estados do Brasil. E o mais lamentável, segundo a senadora, é que 4 estados ainda não contam com defensorias: Paraná, Santa Catarina, Goiás e Amapá. Vanessa Graziotin afirma que o país conta hoje com apenas 5 mil defensores, quando seriam necessários pelo menos mais 10 mil para atender os brasileiros que não podem pagar um advogado para defendê-los na justiça. No meu estado do Amazonas, nós deveríamos ter em torno de 170 defensores públicos e temos efetivamente 47 defensores públicos somente. O que isso significa é que os mais pobres desse país não têm acesso a advogados e o Estado teria o dever de colocar à disposição dos mais humildes advogados de forma gratuita. O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, afirmou que, enfim, o metrô de Salvador poderá ser concluído. É que na semana passada a obra foi transferida para a responsabilidade do governo do estado. Antes era da prefeitura da cidade. O metrô de Salvador foi iniciado há 13 anos, mas estava paralisado por falta de recursos. E, segundo Walter Pinheiro, além de concluir a linha 1, o governo da Bahia também vai fazer a linha 2, de 22 quilômetros.
e lamentavelmente nós não vamos entregar para a Copa. Mas mais importante do que a Copa é ficar para a cidade, ficar para o estado, ficar para a nossa população. Esse é o nosso desafio. O senador Sodré Santoro do PTB pediu à Câmara dos Deputados que aprove o projeto de lei que autoriza o governo a criar colégios militares em Boa Vista, Roraima e em Rio Branco, no Acre. Ele explicou que esse projeto do senador licenciado Mozarildo Cavalcante já foi aprovado pelo Senado e há 9 anos aguarda votação na Câmara dos Deputados. Segundo Sodré Santoro, o país tem hoje 12 colégios militares, mas apenas um deles fica na região norte. Ele entende que a Amazônia precisa de mais e que a Câmara não tem por que rejeitar o projeto. A região norte, a qual contém mais de 60% do território nacional e com a maior parte das fronteiras secas brasileiras, e por onde passam periodicamente milhares de militares que ali permanecem de forma rotativa para treinamento na floresta amazônica, possui somente um colégio militar, o da cidade de Manaus. Cremos que esse fato afeta negativamente a formação desses militares. O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, disse que a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher não merece as homenagens que vem recebendo após a sua morte. E isso, segundo o senador, porque ela foi a responsável no Reino Unido pela redução dos direitos sociais e trabalhistas, fechamento de empresas e desmonte de sindicatos e privatizações. Uma política copiada por presidentes de países da América Latina nas décadas de 80 e 90. Roberto Requião lembrou ainda que Margaret Thatcher promoveu a Guerra das Malvinas contra a Argentina, com o apoio do ditador chileno Augusto Pinochet. Além disso, chamou Nelson Mandela de terrorista, por ele defender a causa negra durante o governo racista da África do Sul. A crítica ferocíssima do tamanho do Estado agiu, em diversas ocasiões, como qualquer tiranete ou autocrata terceiro-mundista. Aliás, ela revelou por esses um carinho especialíssimo, como em relação a Augusto Pinochet, por quem sempre manifestou grande respeito. Isso sem falar em outros discípulos, como Menem, Fujimori, Salinas, esta coleção toda de seguidores da baronesa, que, aliás, acabaram, todos eles, quase todos, atrás das grades. O senador Cacildo Moldaner, do PMDB catarinense, afirmou que o Brasil está comprando tomate e até feijão preto da China. E ele advertiu que isso deve gerar uma grande reflexão, porque o Brasil tem muito a aprender com o país asiático, que cada vez mais expande seu comércio mundial, tanto de produtos industrializados quanto de primários. Segundo o senador, para se tornar o grande país que é hoje, a China mantém políticas de estímulo à agropecuária e à indústria e investiu muito em infraestrutura e educação. Cacildo Moldaner lembrou que os chineses obtiveram as maiores notas no exame internacional de alunos, enquanto o Brasil ficou apenas na posição de número 53 nesse exame, realizado em 60 países. Os aspectos infraestruturais são essenciais para o crescimento econômico e social de uma nação, mas sem a base sólida da educação, tais investimentos serão inócuos. Aí está a verdadeira lição do gigante asiático para todos nós. O senador Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia, denunciou o desperdício de madeira na usina de Belo Monte, no Pará. Ele esteve na área da construção da hidrelétrica junto com a subcomissão temporária para acompanhar a execução das obras da usina. Repórter Larissa Bortoni. O senador Valdir Raupp contou que há um ano, quando a subcomissão temporária para acompanhar a execução das obras de Belo Monte fez a primeira visita para checar de perto o desenrolar do empreendimento, ele constatou que as árvores retiradas para as obras estavam amontoadas no canteiro. Segundo o senador, passados tantos meses, a situação é a mesma, com agravante que depois desse tempo, a madeira está apodrecendo, o que gera um prejuízo bilionário. Nós podemos constatar a madeira já há mais de anos retirada lá, pegando enchente, água, que já deve estar comprometida, porque vem os fungos, né, e já não deve dar mais para aproveitar.
E são milhões, mas milhões mesmo, porque são milhões de metros cúbicos. Se você for vender por baixo a 200, 300 reais bruta, mas beneficiada é acima de R$1.000, né, daria, sei lá, 1 bilhão, 2 bilhões de reais de madeira que é desperdiçado nessa usina. Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Comissão quer simplificar tributação para contratar domésticas. Proposta inclui equilíbrio ambiental entre objetivos da República. Câmara pode definir o tempo de propaganda eleitoral por partido. Um dos primeiros temas relacionados à reforma política que pode ser votado no plenário é a manutenção do cálculo de tempo de propaganda eleitoral na mídia com base nos votos dados nas eleições. A medida impede que o tempo do partido diminua, caso um deputado mude de legenda. O mesmo cálculo, segundo o projeto em discussão na Casa, vai valer para a distribuição dos recursos do fundo partidário. A repórter Marise Lugulo, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a questão. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, adiantou nesta quinta-feira que vai tentar incluir na pauta de votações da semana que vem o projeto de lei que impede a transferência do tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão, além dos recursos do fundo partidário, para os deputados que mudam de partido durante a legislatura. O assunto deve ser discutido na próxima reunião do Colégio de Líderes. Vamos misturar, que eu acho que é um projeto importante, impede essa evasão de parlamentares de maneira desordenada e acho que repercutindo mal para a formação de novos partidos assim construídos. O requerimento de urgência para a votação da matéria foi derrubado nesta quarta-feira após protestos do PSDB, PSB e PPS, que reclamaram da inclusão repentina do pedido de urgência na pauta. O líder do PSB, deputado Beto Albuquerque, disse que a votação durante a noite iria contra a prática de acordos no Colégio de Líderes. Henrique Eduardo Alves reconheceu que foi um erro ter incluído a matéria na pauta. Eu reconheço que, e tem que ter humildade para isso, que foi um erro. Vamos tentar corrigir isso, não repetirá mais. Eu, presidente, matéria não discutida, entrar em pauta na Câmara dos Deputados. Apesar de ter atingido a maioria dos votos, o requerimento de urgência não pôde ser aprovado porque a proposta precisa de maioria absoluta ou 257 votos favoráveis. No total, foram 247 votos a favor, 20 votos contra e 9 abstenções. Um dos objetivos da proposta é impedir o processo que ocorreu com a criação do PSD, em que o novo partido, apesar de não ter participado das eleições de 2010, conseguiu na Justiça o direito ao fundo e ao tempo de televisão. O presidente da Câmara também tornou a dizer que vai insistir na votação da reforma política, por considerar que é uma matéria que a Casa não pode deixar de analisar e votar. Henrique Alves reconheceu, porém, que a proposta terá que voltar a plenário com outra configuração, já que não houve acordo esta semana para a votação do parecer apresentado pelo deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. De Brasília, Marise Lugulo. A falta de acordo impediu a votação da coincidência de mandatos na sessão da Câmara da última terça-feira. Ao lamentar o adiamento da apreciação da matéria, Renato Molin, do PP Gaúcho, observou que a unificação das eleições é importante, porque diminui os custos e dá mais eficiência na aplicação de recursos públicos. A Câmara iniciou os debates sobre a reforma política. Onofre Santo Agostinho, do PSD catarinense, conclamou os parlamentares para deliberarem a matéria em favor da representatividade e do aperfeiçoamento das legendas e atender às demandas dos cidadãos. Nesta manhã foi realizada no Congresso a Convenção Nacional do PP. Além da escolha da nova direção nacional da sigla, Espiridião Amin de Santa Catarina comunicou que o evento homenageou figuras importantes na vida partidária. Eleições. Parlamentares dos estados que podem perder vagas na Câmara contestam a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de rever o número de deputados devido aos novos cálculos populacionais. Ao todo, 13 estados devem sofrer alterações na composição da bancada. O repórter Tiago Miranda, da agência Câmara, tem detalhes sobre a polêmica. A medida vale para as próximas eleições em 2014. As bancadas do Piauí e do Espírito Santo, que perdem deputados,